E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos dar aí continuidade então aos números complexos, beleza? Hoje nós vamos falar de forma trigonométrica ou também chamada de forma polar dos números complexos, beleza? Então nós temos essas duas nomenclaturas. O que é que vem a ser essa forma? Bom, a gente viu a forma algébrica, né, que é um número complexo, eu represento sempre nesse formato aqui, ó. A mais BI, que eu vou chamar isso aqui de forma algébrica. Beleza. A gente vai ver que nós conseguimos representar então um número complexo em outra forma, que é chamada de forma trigonométrica ou polar. Então vamos lá. Assim como nos números reais, a gente pode representar um número complexo no plano cartesiano. Beleza? Esse plano aí chamado de Argand-Gauss, beleza? Que é esse plano aqui, ó, que é representado um número complexo. Bom, seja então um número complexo Z, chamado de A mais BI. Como é que eu represento esse número complexo? Bom, no eixo X, nós vamos chamar aqui o eixo real desse número complexo. E no eixo Y, nós vamos chamar de os imaginários aqui, ó, imaginário de Z. Ou seja, o que é que significa isso? Aqui vai ser o eixo real e aqui vai ser o eixo imaginário. Então, a parte real eu sempre vou representar no eixo X. E a parte imaginária eu sempre vou representar no eixo Y. Essa representação é conforme a gente já está acostumado, beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, parte real eu estou chamando aqui de A, ó. E parte imaginária eu estou chamando aqui de B, por exemplo. Então, esse ponto aqui nós chamamos de afixo. Ele é o afixo do número complexo. Beleza? E no número complexo nós temos também o comprimento, então, que nós vamos pegar aqui, ó, um vetor, beleza? Que esse vetor sai da origem e vai até o meu afixo. Então, esse comprimento aqui nós vamos chamar de módulo do número complexo. Tranquilo? Vamos ver com mais calma aí como é que funciona. Então, nós temos aí, então, o número complexo 3 mais 2i. Como é que eu represento? Eixo real, ó. No eixo real eu vou representar a parte real, que aqui no caso é 3. E no eixo imaginário eu vou representar a parte imaginária, que no caso aqui é 2. Beleza? Encontrei o meu ponto. Esse ponto aqui vai ser o afixo. Beleza? Então nós temos aí, ó, o módulo, que é o que? Um vetor que sai da origem e vai até o meu afixo, que eu vou representar por módulo de Z. Como é que eu calculo esse módulo? Então nós temos, ó, o seguinte. Imagina aqui que nós temos um triângulo retângulo. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu posso calcular esse módulo. Quanto que é esse comprimento? Se aqui vai do 0 até 2, esse comprimento é 2. Quanto é esse outro comprimento aqui? Se vai do 0 até 3, esse comprimento é 3. Bom, como aí é um triângulo retângulo, nós temos módulo de Z ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, beleza? Módulo de Z ao quadrado vai ser 4 mais 9. Módulo de Z vai ser raiz quadrada disso aí. Raiz quadrada de 13. Então, na prática, como é que eu calculo esse módulo? Então, módulo de Z é raiz quadrada da parte real mais a raiz quadrada... Perdão, raiz quadrada não. Raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Então, é nesse formato aí, dessa forma que eu calculo o módulo. E para que é que esse módulo vai ser importante? Ele vai ser fundamental para a gente escrever o número complexo na forma trigonométrica. Então vamos ver aí, ó. Então eu tenho um número complexo, A mais BI, cujo representação no gráfico, no plano de Argand-Gauss, fica o seguinte, ó. Parte real, beleza? Ó. Parte imaginária. Tranquilo, a gente acabou de ver isso aí. E quem é esse cara aqui, ó? Esse cara é o nosso módulo, que é o ρ. Esse ρ aí na prática é o módulo do número complexo.
E a gente viu que esse módulo é dado por raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Beleza. Até aí, beleza. Então vamos aqui, ó. O argumento. Quem é o argumento? O argumento, galera, é esse ângulo formado aí, ó, entre o eixo real e o meu módulo. Como é que eu calculo esse argumento? Então nós temos o seguinte, ó, como é um triângulo retângulo, nós podemos calcular o cosseno desse ângulo. Esse ângulo aí é o φ, beleza? Deixa eu só apagar aqui para vocês verem, ó. A letra grega é chamada φ. Então, cosseno de φ vai ser cateto adjacente, lembrando, ó, cateto adjacente é o A. Cateto oposto aqui é o B. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o módulo do número complexo, que eu estou chamando aí de ρ. Vamos colocar assim que é mais prático. Módulo de ρ. Então, seno de φ vai ser quem? Cateto oposto dividido pelo módulo de z. Lembrando que esse módulo, galera, ó, é esse ρ aqui, tranquilo? É esse comprimento, né, ó, de 0 até o meu afixo. Então, esse cara aqui vai ser o meu argumento. O argumento vai ser o meu φ, o valor de φ. Só ajeitar aqui. Pronto, o φ vai ser então o meu argumento. Beleza? Vamos ver na prática como é que funciona isso aí, ó. Então nós temos o ângulo φ determinado OP, que é esse comprimento, né, ó, de O até o afixo, que é OP. E pelo semieixo positivo OX é chamado de argumento principal do número complexo Z, ou seja, esse cara aqui, ó, argumento principal. Então ele é dado por seno e o cosseno. Até aí, beleza. Vamos ver como é que representa então a forma trigonométrica a partir dessa ideia. Então, ó, seja um número complexo Z, A mais BI, beleza? O módulo desse número complexo eu estou chamando de ρ e o argumento eu estou chamando de φ, beleza? Que é esse cara e esse cara aqui, tranquilo. Então, calculando o cosseno de φ, nós temos cosseno de φ é o quê? Cateto adjacente, que a gente acabou de fazer, ó, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aí é o ρ. Para determinar então esse A, eu faço o quê? É só passar esse P, que no caso aqui é o ρ, multiplicando o cosseno. Então nós temos aqui, ó, A é igual a ρ cosseno φ. Mesma coisa é o B. Para determinar o B, eu isolo ele, ó, e fica ρ seno φ. Tranquilo. Lembrando que esse A e esse B é o meu, ó, A e B do meu número complexo. Substituindo então esses valores, ou seja, eu tenho Z é A mais BI. Se o meu A, quem é o meu A? ρ cosseno φ. Beleza. E quem é o meu B? O meu B é ρ seno φ. O que foi que eu fiz? Apenas substituir esses valores, ó. Então vai ficar o meu número complexo, ele vai ser, no lugar do A eu vou colocar ρ cosseno φ, mas no lugar do B eu vou colocar ρ seno φ, multiplicado por I. Então, posso colocar o ρ em evidência, então vai ficar ρ que multiplica cosseno φ mais I seno φ. Então, essa forma aqui, beleza? Esse formato aqui, ó, nós chamamos de forma trigonométrica de um número complexo ou forma polar. Beleza, galera? Essa forma aí é uma outra maneira de escrever um número complexo, em função do seu módulo e do seu argumento, que no caso é o ângulo que ele forma com o eixo real. Então, vamos ver aí como é que eu escrevo, então, um número complexo desse formato aí, ó. Vamos lá. Então, eu tenho, por exemplo, aí um número complexo, 2 raiz de 3 mais 2i. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
Bom, eu sempre indico, quando vocês pegarem um número complexo, representar esse número no eixo, no plano, né? No plano de Argand-Gauss. Então vamos aqui, ó, vamos representar ele para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Aqui é o eixo real, beleza, desse número complexo. E aqui é o eixo imaginário desse número complexo. A parte real aqui é quem? 2 raiz de 3. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. 2 raiz de 3. Não sei a representação exata, né? Mas tá mais ou menos assim. Mais 2i. Então a parte imaginária aqui é 2. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. 2. Pronto. Então esse cara aqui é o meu afixo 2 raiz de 3 e 2. Beleza. Então nós temos aí, ó, o vetor que sai da origem e vai até o meu afixo, que eu vou chamar de módulo, né? A gente acabou de ver. Isso aqui vai ser o módulo. E esse cara aqui vai ser o meu argumento. Vamos chamar de θ. Então, primeira coisa que eu faço é calcular o módulo. Como é que eu calculo o módulo? O módulo é dado por raiz quadrada da parte real ao quadrado. Quem é a parte real? Olha aqui ela, ó. 2 raiz de 3 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Então, o meu módulo aí vai ser quanto? Meu módulo vai ser raiz quadrada de 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. Mais 2 ao quadrado é 4. E 12 mais 4 é 16. Então, módulo de 16 é 4. Então, eu acabei de encontrar aqui o meu módulo. Ó. Beleza. Encontrando o meu módulo, eu vou fazer o que agora? Encontrar o meu argumento. Lembrando, argumento é esse ângulozinho aqui, ó. Então, um jeito mais fácil de calcular esse argumento aí. Então, vamos lá, ó. Tangente de θ. Tangente de θ é quem? Cateto oposto. No caso aqui, quem é o cateto oposto? É esse comprimento aqui, ó, que no caso é 2. Beleza? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é esse camarada aqui, ó. 2 raiz de 3. Tranquilo, posso simplificar esse 2 aqui. Ficou quanto aqui, ó? 1 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Ficou quanto? Então, passo 2 aqui, calculando o argumento. Vai ficar tangente de θ, vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, meu θ vai ser quanto? Qual é o ângulo em que a minha tangente dá raiz de 3 sobre 3? É 30 graus. Beleza? Lembrando, galera, esse ângulo, que é no caso o argumento, eu posso escrever ele assim, na forma de graus, ou na forma de radianos, que é mais comum escrever na forma de radiano. Como é que eu transformo 30 graus em radiano? Bom, eu posso fazer de um jeito bem prático, ó. 30 graus eu posso multiplicar por π sobre 180. Lembrando, né? Esse π equivale a 180 graus. Então, quando eu multiplico π dividido por 180, na realidade eu estou multiplicando por 1, já que é o mesmo valor, beleza? Então, posso fazer isso aí como se estivesse multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, posso simplificar aqui, ó. 30 e 80, posso simplificar por 30. Então, isso aí na prática é π sobre 6, beleza? Então, no lugar de 30 graus, eu posso escrever como sendo π sobre 6. É a mesma coisa, beleza, galera? A diferença é porque um está representado em graus e o outro em radianos, que é geralmente como as questões gostam de representar. Bom, já sei quem é o módulo e já sei quem é o argumento. Então, vamos escrever o número complexo, esse número complexo aqui, ó, na forma trigonométrica. Então, como é que eu escrevo ele? Então, vai ser Z é igual a o meu argumento, que no caso aqui, o meu módulo, que no caso é 4,
multiplicado por cosseno do meu argumento, que é π sobre 6, mais e seno do meu argumento, que é π sobre 6. Então, essa é a forma trigonométrica. Eu também posso escrever em forma de grau, não tem problema, é porque é mais comum vir na forma de radianos, beleza? Mas se eu escrever assim, não está errado, ó. Cosseno de 30 mais e seno de 30. É a mesma coisa, beleza? É porque essa maneira aqui de cima, ela é mais comum de aparecer. Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!